aqui. Então, começamos a nossa revisão do exame 34 da OAB, Direito Constitucional e Direito Administrativo. Espero que aproveitem bastante essa revisão. Vamos começar primeiro com Constitucional, depois a gente avança para Administrativo. A gente dá uns 5 minutinhos e volta para Administrativo, tá? Vamos lá. Primeiro ponto de Constitucional que eu queria conversar com vocês é sobre a chamada liberdade religiosa. Liberdade religiosa. O que é isso? A gente tem liberdade religiosa? Não tem? Como é que funciona? Como que fica? Então vamos entender um pouquinho isso. Alguns pontos importantes da liberdade religiosa na Constituição Federal. Primeiro ponto é, sim, temos a liberdade religiosa, temos o direito à liberdade religiosa e o Estado deve respeitar essa liberdade. Então a liberdade existe. Mas o Estado em si, um minuto, vamos trocar a cor aqui. O Estado em si é laico. Então, o nosso Estado é laico. O que significa laico? Não adota religião oficial. Além disso, é garantida a assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, você tem acesso, como eu brinco com vocês em aula, você tem acesso lá ao Pai de Santo, na sua cela da cadeia, quando você está preso, por exemplo. E o terceiro ponto, ensino religioso em escola pública. É possível ou não é? Sim, a GV adora perguntar isso. É possível, mas a matrícula é facultativa. Então, ensino religioso na escola pública, matrícula facultativa. Se você matriculou seu filho na escola pública e tem o ensino religioso, essa matéria, se não for do seu agrado, se não for da sua religião, você não é obrigado a cursar. Você não é obrigado a fazer seu filho cursar também. Tá bom? Então, 3 pontos importantes aí da liberdade religiosa. Eu estou de olho aqui no chat para, de vez em quando, bater um papo com vocês aqui, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai vendo aqui. Ana Paula, Lúcia, todo mundo entrando aí. Boa tarde, Bruna. Maiara, deu certo. Lúcia, tudo certo. Beleza, vamos seguir, pessoal. Agora sim, tá todo mundo aí, firme e forte. Segundo ponto, direito constitucional, violação ao domicílio. A gente tem a proteção da casa como asilo inviolável? Sim, temos. Como que funciona isso? Vamos lá. Eu vou dar uma reforçada aqui no nosso... aqui, para ficar melhor para vocês. Temos a proteção da casa como asilo inviolável? Temos. Como é que fica essa história, então? Vamos lá. Ela fica assim. A casa, diz a Constituição, é asilo inviolável. Ninguém pode entrar na casa da pessoa sem o seu consentimento, salvo nas seguintes hipóteses. Então, eu vou colocar para vocês aqui quais são os casos de violação do domicílio. Quais são os casos em que o domicílio pode ser violado? Quando o domicílio pode ser violado? Vamos lá. Primeira hipótese. Quando houver flagrante delito. Nas situações de flagrante, claro, é possível que se viole o domicílio, que se entre na casa alheia sem o seu consentimento. 2. B. Desastre. Está acontecendo um desastre, uma enchente, um incêndio, eu posso entrar na casa alheia também para ajudar. C. Socorro, prestar socorro. Se o morador está em uma condição que precisa de socorro, você não vai pedir o consentimento dele, você vai simplesmente socorrer e vai entrar na casa, né? Então, beleza. E D, e última, essa eu quero que vocês tenham bastante atenção. Vou até trocar a cor aqui para ninguém errar isso. D. Eu ia trocar a cor por uma cor boa, né? D. D. Ordem judicial. Boa tarde, Nedir. Ordem judicial. Lembrando, a ordem judicial é a situação mais importante para a prova. É possível que o juiz dê ordem para invadir a casa de alguém? Sim. Sim, é possível. Essa ordem pode vir de uma CPI? Não. Pode vir do Ministério Público? Não.
Pode vir do delegado de polícia? Não, é só do juiz. Outro detalhe importante dessa ordem. Essa ordem só pode ser dada durante o dia. Estou colocando em amarelo para você lembrar que a ordem judicial depende do sol, depende do dia, depende do amarelinho. Não esqueçam isso, tá? Ordem judicial somente durante o dia. Então, repetindo, hipóteses em que a casa pode ser violada, o asilo inviolável do indivíduo, flagrante desastre, socorro ou ordem judicial durante o dia. Fechou? Próximo tema, reunião e associação. Reunião e associação. Vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida, coloquem no chat se estão entendendo, se está tudo bem, se está tudo mal, se estão lembrando de tudo, se não estão lembrando de nada. Detalhes importantes aqui sobre a reunião e sobre a associação. Vamos lá. Sobre a reunião, eu queria falar com vocês um detalhe. Reunião, um detalhe. Reunião. O que é importante para a prova sobre reunião? Você pode fazer passeata contra o Bolsonaro, pró-Bolsonaro, contra o Lula, pró-Lula, a favor da liberação da maconha ou não? Pode, pode fazer. Pode fazer sim. Agora, aí, Reinaldo, galera tá dando print, é isso aí. Cada tela, um print. Reinaldo foi meu aluno na Unitar Faculdade, né? Querido aluno. Tem uma música agora que está tocando no Big Brother, que ela fala assim, acho que chama na pose, foca na pose, chama no zoom, dá um close. É isso. Chama no zoom, dá um close aí na tela, né? Agora é isso. Essa música do Big Brother está fazendo todo sentido para nossa aula dos prints da tela. É isso aí. Em homenagem ao Reinaldo. Vamos lá, pessoal. Reunião. Direito de reunião, qual que é o ponto importante aqui? Reunião tem que ter prévio aviso. Essa é a palavra-chave. Reunião, prévio aviso à autoridade competente. Essa é a palavra mais importante para a prova da ordem na reunião. Por quê, professor? Porque a prova da ordem joga aí a palavra autorização. Está errado. O correto é prévio aviso. Prévio aviso. Aviso é uma coisa, autorização é outra coisa. Aqui, basta avisar. Não precisa de autorização. É aviso. Tá? Sobre a associação, o que eu queria conversar com vocês de importante sobre a associação é que a associação ela tem que ter fins lícitos. A associação tem que ter fins lícitos. Então, foca no zoom e dá um close, hein, galera? Vamos lá. A gente está adaptando os Big Brother da vida para a aula de hoje. Associação, fins lícitos. E se eu tiver uma associação com fim ilícito? E se eu tiver uma associação com fim ilícito? O que é fim ilícito? Uma associação para o tráfico, por exemplo, uma associação que está causando prejuízo à sociedade. Obrigado, Ana. Obrigado. É isso aí. Sempre caminhando no caminho do bem, né, galera? A gente tem uma corrente do bem aqui. A gente transmite e vocês repassam. A ideia é essa. Associação. Se uma associação tiver fim ilícito, o que eu posso fazer com ela? Eu posso dissolver, ou eu posso suspender o funcionamento. Dissolução ou suspensão. Lembrando, se a associação tiver fim ilícito, eu posso dissolver ou suspender. Dissolver ou suspender. O que acontece numa hipótese ou na outra? Vamos lá. Tanto para dissolver quanto para suspender, tem que ter ordem judicial. Ordem judicial. Repetindo, tanto para dissolver quanto para suspender,
tem que ter ordem. Isso, Malima, isso aí. Sentença judicial. Lembrando que, isso eu não vou escrever porque não está cabendo aqui. Lembrando que, no caso da dissolução, só da dissolução, que eu estou fazendo um quadrado aí. No caso da dissolução, tem que ter trânsito em julgado. Repetindo, uma associação que tiver fins ilícitos, ela pode ter o seu funcionamento suspenso, ou ela pode até mais, ela pode ser dissolvida. Em ambos os casos, ordem judicial. Mas na dissolução, o trânsito em julgado. Tá? Beleza. Qualquer dúvida, só mandar, pessoal. Próximo item dos direitos individuais que a gente está revisando aqui. Crimes imprescritíveis. Existem crimes imprescritíveis na Constituição? Sim, sim. Quais são eles? Vamos a eles. Crimes imprescritíveis. Vou fazer aqui 2, são só 2. Vou fazer nesse círculo aqui. Os crimes imprescritíveis são 1. Foco nesse, pessoal. Foco nesse que eu vou escrever agora. Racismo. O Supremo, há pouco tempo atrás, também definiu que a injúria racial se enquadra no mesmo regime da imprescritibilidade do racismo. Acredito que a GV, na primeira fase, não vai cobrar isso de vocês. Pelo menos o racismo tem que guardar. Racismo. Tá? Isso, Malima. Certinho. Na associação, para suspensão, a liminar pode. Racismo é o primeiro crime imprescritível mais importante para a prova para vocês. Imprescritível significa não prescreve. Não tem prazo para o Estado processar o indivíduo racista. Não tem prazo. 2. Segundo crime. Ação de grupos armados, que eu chamo de AGA. Ação de grupos armados contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático. Ação de grupos armados. Repetindo, quais são os 2 crimes imprescritíveis na Constituição Federal? Racismo e AGA. O que significa AGA? Ação de grupos armados contra a Constituição Federal ou contra a democracia. A prova tem que colocar essa palavrinha para vocês, para o gabarito ser. Trata-se de crime imprescritível. Tá? Crimes imprescritíveis, só esses 2, não tem outro. Quais são os crimes imperdoáveis? Eu costumo chamar de imperdoáveis, mas a Constituição fala que não cabe graça ou anistia. É assim que vai vir na sua prova, tá? Não cabe graça ou anistia. Mas eu costumo chamar de imperdoáveis. Quais são os crimes imperdoáveis que não cabe perdão? Vamos lá. Crimes imperdoáveis são 1. Hediondos. Os crimes hediondos não cabe perdão, não cabe graça ou anistia. 2. Tráfico de drogas. 3. Tortura. 4. Terrorismo. Repetindo. Hediondos. Tráfico, tortura e terrorismo, esses crimes são imperdoáveis, ou seja, não cabe graça ou anistia. Não cabe graça ou anistia. Não confundam os imprescritíveis com os imperdoáveis. A prova vai tentar misturar as coisas para vocês. São coisas diferentes. Uma coisa é não prescrever, outra coisa é não perdoar. Fechou? Tudo bem? Quando eu vivo aqui, eu estou olhando para o chat de vocês aqui do YouTube. Ok. Dúvidas? Me chamem no chat. Me chamem no chat é foda, né? Beleza. Então, vimos crimes imprescritíveis, crimes imperdoáveis. Imprescritíveis, imperdoáveis. Próximo. Prisão civil por dívida. É possível a prisão civil por dívida?
Resposta: sim, sim, é possível. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tudo certo na aula. Beleza. É possível a prisão civil por dívida? Sim, é possível. A hipótese do depositário infiel, é possível ou não? Ó, coloquei aqui do lado para vocês, não sei se vocês estão vendo. Também não sei se assim fica melhor para vocês. Enfim, acho que não muda muito. Coloquei para vocês aqui. Peraí que eu tô... tá certo. Prisão civil por dívida. Vocês devem estar vendo aqui a minha tela, né? Estão vendo. Beleza. Às vezes eu me confundo comigo mesmo, né? Eu não estava me vendo aqui. Eu, com dúvida na minha própria imagem. Vamos lá. Prisão civil por dívida. Sim, vocês estão vendo. Eu também estou agora. Tá tudo certo. É que eu estava no momento anterior do vídeo. Prisão civil por dívida pode ou não pode? Pode. Pode. De todo mundo? Não. A pessoa só é presa por crime ou no Brasil. No Brasil, ninguém pode ser preso por dívida civil, em regra. Essa é a lógica. Nem o depositário infiel? Resposta: nem o depositário infiel. Por quê? A súmula vinculante 25 proíbe a prisão do depositário infiel. Cuidado com isso em prova. A súmula vinculante 25 proíbe a prisão do depositário infiel. Ué, professor, então, quem pode ser preso no Brasil por dívida? Vocês sabem isso. Quem pode ser preso no Brasil por dívida hoje é só o devedor de alimentos. Devedor de alimentos. Só esse? Só esse. O devedor de alimentos hoje é o único que pode ser preso em razão de dívidas. Isso, Lúcia. A Lúcia falou, súmula 25. Isso, súmula vinculante 25. Não se preocupem com o número na prova, tá, pessoal? Não cai número, não cai para decorar número. Cai o conteúdo. Então ele vai falar, considere que Joãozinho, depositário, foi considerado infiel no depósito e o autor do processo pediu a prisão. Você foi consultado para, como advogado, dar um parecer acerca da possibilidade de prisão de Joãozinho. Resposta é, Joãozinho não pode ser preso, uma vez que não se admite prisão civil por dívida de depositário infiel. Esse é o gabarito, ponto final. Fechou? Beleza. Tratado Internacional de Direitos Humanos. Que força que eles têm no Brasil? Esse bloco, esse ponto, mistura também, além do constitucional, alguma questão de humanos que possa vir a cobrar de vocês, tá? Então, eu vou aqui zerar uma tela para brincar com vocês aqui nesse ponto. Vamos lá. Então, vou colocar aqui para vocês. Opa, só um minuto. Tá aqui. Tratado Internacional de Direitos Humanos. Tratados internacionais de direitos humanos. Que força que os tratados podem ter? Que força os tratados têm no Brasil? Vamos ver. Primeiro, os tratados podem ter força supralegal. O que significa supralegal? Supralegal significa acima da lei, mas abaixo da Constituição. Acima da lei e abaixo da Constituição. Essa é uma das forças que o Tratado de Direitos Humanos pode ter no Brasil. Esse é o geral, tá? Esse é o geral, supralegal. Mas o mais legal para a prova de vocês é que o Tratado Internacional, ele pode ter força, e aqui foco nesse ponto aqui, ele pode ter força constitucional. Constitucional. Então, um tratado internacional de direitos humanos pode ter força acima da lei e abaixo da Constituição, ou ter força constitucional. Você fala, professor, então como é que eu vou saber na prova se é um ou se é outro? Vamos decorar esse aqui, com força constitucional. Para ele ter força constitucional, como que ele tem que entrar no Brasil? Ele tem que entrar por 2 turnos, aprovado por 2 turnos, na Câmara e no Senado, 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado, e, além disso, em cada turno, o quórum
a votação de 3/5. Então, eu vou repetir, esse ponto é importante. Como faz para um tratado internacional de direitos humanos ser incorporado no Brasil com força constitucional? Essa pergunta pode cair em constitucional e humanos. Um tratado, para ser incorporado com força constitucional, ele tem que ser aprovado 2 vezes na Câmara dos Deputados, depois 2 vezes no Senado Federal, em cada uma das vezes por 3/5 dos votos. Repetindo, em cada uma das vezes por 3/5 dos votos. Câmara, 3/5, Câmara de novo 3/5, Senado 3/5 e Senado de novo 3/5. É o mesmo quórum da emenda constitucional. Se um tratado for aprovado com quórum de emenda e ele for de direitos humanos, ele entra com força de emenda, ele entra com força constitucional. Então é possível um tratado alterar norma constitucional? Sim, desde que, 1, ele seja de direitos humanos, 2, seja aprovado em 2 turnos e 3/5 dos votos no Congresso Nacional. Ok? Ok. Dúvidas? Só mandar, hein? Tudo certo aqui? Estou acompanhando aqui minha aula também. Beleza. 2 turnos, eu vou frisar aqui porque isso aqui é importante. 2 turnos, 3/5. Não esqueçam isso, tá? Ok. Entramos agora nos remédios constitucionais. Remédios constitucionais. Até aqui tudo bem, pessoal? Direitos individuais, deu para dar uma revisada, deu para dar uma refrescada na memória. Remédios constitucionais. Eu vou colocar aqui 3 pontinhos importantes dos remédios constitucionais em cada um deles, tá? Em cada um deles. Primeiro ponto, vamos falar um pouquinho do habeas corpus. Habeas corpus. O habeas corpus é um remédio que protege o quê? 1. Liberdade de locomoção. Habeas corpus é o remédio que protege a liberdade de locomoção. Locomoção. Ok? Segundo ponto importante do habeas corpus. Ele é uma ação gratuita. Gratuita. Não paga nada. Não se paga custas para entrar com o habeas corpus. Beleza, Vitória? 3. O habeas corpus é o único remédio que não exige advogado. Não precisa de advogado. Não precisa de advogado. Então, repetindo, o habeas corpus é um remédio constitucional, sim, é um remédio constitucional, gratuito, que tutela a liberdade de locomoção, tanto quando ela está ameaçada, quanto violada, e não precisa de advogado para impetrar habeas corpus. Os remédios são uma das peças favoritas da segunda fase de constitucional. Então, quem está pensando em fazer segunda fase de constitucional, fica de olho nessa matéria, porque os remédios são candidatos a peças da segunda fase. Também, além de cair bastante na primeira. 2. Habeas data. Habeas data. Habeas data é um remédio que protege o quê? Os dados. Os dados. Quaisquer dados? Não. Quaisquer não. Vamos lá. 1. Dados. Vou até mudar a cor aqui para ninguém errar esse negócio. Pessoais. Mas, professor, eu queria saber alguma coisa que está acontecendo na administração pública, uma informação pública. A administração me negou. Posso entrar com o habeas data? Claro que não. Claro que não. Informação pública, não. O habeas data é para informações pessoais, relativas à pessoa do impetrante. Relativas à pessoa do impetrante. Dados pessoais. Isso é importantíssimo. 2. Segundo ponto importante do habeas data. 2. Também é uma ação gratuita.
Não se paga nada para impetrar habeas data. É um ponto bobinho, mas é bom saber, porque se ele perguntar alguma coisinha na prova, lá na primeira fase, você resolve rapidinho essa questão. 3. Importante aqui também. O habeas data pressupõe, vou mudar a cor também, pressupõe a negativa administrativa. O habeas data pressupõe a negativa administrativa. O que significa isso? Vocês sabem, quem foi meu aluno sabe bem disso. Para eu impetrar habeas data, eu tenho que primeiro tentar a administração pública. Falar administração pública, órgão público, você me negou acesso aos dados. Você me negou a retificação dos dados. Ou você até me negou a complementação dos dados. E por isso, você me negou, eu vou buscar o juiz. Eu só posso ir buscar o judiciário depois que a administração pública me negou o acesso, ou a retificação, ou a complementação dos dados pessoais. Fiquem de olho nisso, que é uma dica importantíssima na primeira fase. Tá? Terceiro remédio constitucional, também super importante, mandado de segurança. Mandado de segurança. Que remédio é esse? O que ele protege? Qual é a finalidade dele? Vamos ver. O mandado de segurança, ele protege o direito líquido e certo. Direito líquido e certo. Desde que não caiba habeas corpus, nem habeas data. Claro. Chamamos o mandado de segurança de remédio residual. Por que residual? Porque ele só vai entrar, ele só vai caber quando não couber habeas corpus ou habeas data. Esse é um ponto importante. Direito líquido e certo. Qualquer direito líquido e certo? Sim, qualquer direito líquido e certo. Não fui nomeado para o meu cargo e fui aprovado no concurso. Eu tenho direito a ser nomeado? Tenho. É um direito líquido e certo? A prova está ali, constituída? Tá. Então, mandado de segurança é um remédio. Qualquer direito que não seja objeto de habeas corpus ou habeas data, eu vou buscar o mandado de segurança. Ele é um remédio que chega no final, mas ele resolve tudo. Ele é tipo Sabe aqueles maridos de aluguel? O mandado de segurança é isso. Aquele cara que resolve todo o problema que você tem. Mas tem algumas coisas, duas coisinhas que não dá para ele resolver. Pelo menos em geral, ele não pode resolver. Essa é a ideia. Tá? Habeas corpus e habeas data. 2. Mandado de segurança. Tem custas? Tem custas. Então, cuidado que mandado de segurança paga. Não é gratuito. 3. Ponto mais importante do mandado de segurança. O mandado de segurança tem prazo. Tem prazo para impetrar. E que prazo é esse? O prazo é de 120 dias. Lembrando que o mandado de segurança pode ser individual ou coletivo. O mandado de segurança coletivo só pode ser impetrado por... Melhor escrever, né? O mandado de segurança coletivo só pode ser impetrado por... Deixa eu zerar aqui meu slide. Aqui já é um problema mais técnico mesmo, né? Eu queria zerar o slide aqui, mas não consigo. Mas enfim. São coisas... Nossa, vai demorar tanto para apagar isso aqui. É mais fácil eu falar para vocês aqui. Ó. Mandado de segurança coletivo. Quem pode impetrar mandado de segurança coletivo? 1. Partido político com representação no Congresso Nacional. Então, 1. Partido político com representação no Congresso Nacional. 2. Entidade de classe. 3. Organização sindical. E 4. Associação. Desde que legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. É assim que está na Constituição Federal. Repetindo, quem pode impetrar mandado de segurança coletivo? Partido político com representante no Congresso. Entidade de classe, associação em funcionamento há pelo menos um ano e sindicato. Fechou. Esse é o mandado de segurança. Próximo remédio, mandado de injunção. Mandado de injunção.
Vamos lá. Pontos importantes do mandado de injunção. O mandado de injunção, pessoal, ele se destina a suprir uma omissão na regulamentação da norma constitucional. Então, as normas constitucionais não regulamentadas, podem ser objeto do mandado de injunção. Por exemplo, a Constituição fala que o servidor... Vamos lá, vamos mais devagar então. Maiara, mandado de segurança coletivo. Não sei se é isso, mas eu não consegui marcar, né? Deixa eu ver então se eu consigo marcar, se vocês estão com dúvida aqui. É que eu precisava aqui do slide novo. Eu não sei se é isso. Eu tenho dificuldade com o meu próprio equipamento aqui, né? Eu não sei zerar a minha tela aqui para apagar tudo de uma vez. Mas enfim, vamos ver se eu consigo aqui. Vou falar aqui do mandado de segurança coletivo para quem perdeu. Eu acho que foi a Maiara. Mandado de segurança coletivo. Nessa altura do campeonato, vocês têm que já lembrar dessas matérias, hein? Pelo menos um pouquinho, pelo menos a ideia. Porque todas elas certamente já foram passadas, todas. Vamos lá, vou pegar esse cantinho aqui, depois eu tento aprender como é que faz aqui para resolver. MS coletivo, vamos lá. MS coletivo. Para quem perdeu, quem pode entrar com MS coletivo? 1. Partido político com representante no Congresso Nacional. O que significa isso? Pelo menos um deputado ou um senador. 2. Entidade de classe. 3. Sindicato. 4 e último. Associações. Nesse caso, a associação, ela tem que estar legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Então, cuidado que esse um ano é exigido somente das associações. Não do partido político, não do sindicato, não da entidade de classe. Tá? Eu marquei para vocês aí, ó. Vitória, habeas data. Isso. Habeas data precisa de advogado. O único que não precisa de advogado é o habeas corpus. Habeas data tem que ter advogado. Todos os outros remédios têm que ter advogado, obrigatoriamente. O único que não precisa é o habeas corpus. Tá bom? Então tá marcado aí o MS coletivo. Tá, pessoal? Maiara, tá aí já para vocês, ó. Associações em funcionamento há pelo menos um ano. Ok? Beleza. Depois qualquer dúvida vocês me mandem aí que eu explico, mas é isso, né? Vocês devem estar acompanhando aí, eu estou vendo o slide, está tudo certinho. No YouTube, está passando aí simultaneamente. Então vamos lá. Mandado de injunção, voltando. Mandado de injunção serve para quê? Sabe aquela história da pessoa que se sente vazia, está faltando alguma coisa? É a mesma coisa, o mandado de injunção serve para suprir essa omissão. O mandado de injunção é para suprir uma falta, uma solidão da Constituição. A Constituição fala, olha, eu preciso de uma lei para complementar esse direito. Se não tiver lei, não tenho direito. E o legislador não faz a lei. Eu, cidadão,
que estou sofrendo pela falta do direito, eu posso impetrar mandado de injunção. A palavra injunção significa complementação. Se está faltando alguma coisa, eu complemento. Né? Então, a ideia é essa. Complementação. Normas constitucionais não regulamentadas. Não regulamentadas. Ok. Ponto importante do mandado de injunção para a prova, que a GV gosta de perguntar. O mandado de injunção, 2, adotamos no Brasil a chamada posição concretista. O que é a posição concretista do mandado de injunção? Significa que, no mandado de injunção, quando o Poder Judiciário emite o julgamento, ou prolata o julgamento no mandado de injunção, ela tem o efeito de dar o direito. Mas a dúvida é a seguinte, mas como que o Judiciário vai dar o direito se não é ele que faz o direito? Então, pensando nisso, o STF previamente, já faz tempo, o STF decidiu que quando o mandado de injunção bate às portas do Supremo, ou do Judiciário em geral, o Judiciário pode pegar uma lei parecida, uma lei que já foi feita pelo Poder Legislativo e aplicar de forma analógica. Isso é a chamada posição concretista no mandado de injunção, que a GV já cobrou mais de uma vez na primeira fase. Posição concretista. Bastava você saber esse nome, posição concretista, matava a questão. Tranquilo, tranquilo. 3. No Brasil, existe o mandado de injunção coletivo também. O mandado de injunção coletivo, quem pode impetrar MI coletivo? MI coletivo. Os mesmos do MS coletivo, que eu acabei de escrever para vocês. Os mesmos do MS coletivo, que eu acabei de escrever para vocês. Os mesmos. Quem mais? Mais a Defensoria Pública e o Ministério Público. Então, cuidado. O Ministério Público e a Defensoria Pública podem impetrar MS coletivo? Não. Não. Cuidado com essa pegadinha em prova. O Ministério Público e a Defensoria Pública podem impetrar MI coletivo? Sim. Sim. Essa pegadinha é boa para a prova, tá, pessoal? Mandado de injunção coletivo. Quem pode impetrar? Os mesmos do MS coletivo, que eu acabei de escrever para vocês, e também a Defensoria e o Ministério Público. Por fim, a nossa ação popular. A ação popular é um remédio constitucional super importante e ela tem alguns pontinhos que eu queria revisar com vocês, recordar com vocês nessa rápida revisão. Vamos lá. Primeiro, quem pode propor, não é impetrar agora, é propor, quem pode propor ação popular? O cidadão. E se ele falar qualquer do povo, está errado. Uma coisa é povo, outra coisa é cidadão. Só o cidadão pode propor ação popular. Ação popular é um remédio através do qual o cidadão controla a coisa pública. Uma moralidade, um patrimônio público, patrimônio histórico, cultural, meio ambiente. Esses objetos, né, de natureza difusa e coletiva podem ser controlados pelo cidadão. Então, na prova da OAB, se você vê João, cidadão, Paulo, cidadão, fique de olho que provavelmente é uma ação popular. Não dá para garantir, mas provavelmente é uma ação popular. Tá? Ação popular, paga ou é gratuita? Ação popular, ela é gratuita, não paga. Gratuita. Mas aqui tem um detalhe. Fabiana, se eu estou travando, eu não sei se eu estou travando. Aqui na minha aula eu estou fluindo, mas não sei se no YouTube eu estou travando. Depois vocês me falam aí. O pessoal
do ao vivo. Se eu estou travando ou não. Eu não tenho certeza. Eu não consigo ver todo o meu acompanhamento do YouTube aqui, mas eu acho que eu não estou travando, não. Me avisem depois. Bom, vamos voltar aqui. A ação popular, ela é gratuita, salvo se houver má-fé. Má-fé de quem? De quem entrou com a ação popular. Então, a ação popular é uma ação que tem custas? Não, ela é gratuita em regra, salvo se má-fé. Último detalhe importante na ação popular é que na ação popular não existe prerrogativa de foro. Ela é sempre na primeira instância. Ela é sempre na primeira instância. Ação popular é sempre na primeira instância. Tá bom? Não existe ação popular com prerrogativa de foro. Essa é uma ótima pegadinha primeira fase. O que significa isso? Ó, Fabio, acho que o problema é no teu computador, hein? Gabriela, Reinaldo, Bruna, Má Lima, todo mundo, a Ana, todo mundo tá tranquilo aí, não tá travando para ninguém. Ok, então, beleza. Lembrando aqui, pessoal, atentos aqui agora. Ação popular é sempre na primeira instância. Então ele vai falar para você que fulaninho é deputado federal e sofreu uma ação popular. E você foi consultado para saber o foro disso. O foro disso é a primeira instância. Primeira instância sempre. Fulaninho é prefeito, não importa, primeira instância. Não há prerrogativa de foro na ação popular. Isso é uma dica importante, tá? Tá gravando, Fabiano. Tá gravando. Tá gravando, sim. É que eu acho que você perguntou, tá fravando? Aí o fravando eu entendi que fosse mais próximo do T do que do G. Mas é uma questão teórica para a gente discutir depois, dar longas discussões aí jurídicas. É que o F é mais próximo do T, né? Eu pensei que fosse tra, né? O F e o T estão bonitinhos ali, parecidos. Eu pensei que fosse travando, mas enfim. É a comunicação, né? A prova da OAB também é assim, viu, pessoal? Você lê, por exemplo, uma coisa e interpreta a outra e responde daquilo que você interpretou. Errou a questão, né? Errou a questão. Tem que ser isso, tem que ser preciso, né? Na assertividade aqui na questão, na leitura da questão. Quando estiverem lendo, leiam como ela é. Vai ficar disponível no YouTube, Maia. Vai ficar assim. Vai ficar. Eu estou gravando ela, a parte por fora também, e aí vai ficar mais organizadinho. Eu vou gravar constitucional e depois eu ponho o constitucional. Depois eu gravo administrativo e ponho o administrativo separado, tá? Para quem quiser ver uma ou outra em dias diferentes. Mas ok, vamos lá. Próximo tema, nacionalidade. Nacionalidade. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Vamos lá, pessoal. Foco, hein? Vamos matar essas questões de prova que são fáceis. Não tem por que errar isso aqui. 1. Presidente da República e vice. Presidente da República e vice. 2. Presidente da Câmara dos Deputados. 3. Presidente do Senado Federal. Então, repetindo. 1. Presidente da República e vice. 2. Presidente da Câmara. 3. Presidente do Senado. 4. Ministro do STF. Ministro do STF. Esses carinhas aqui, todos têm que ser natos? Sim. Cargos privativos de natos. Só esses? Não. Vou fazer outra cor agora para os outros. Vamos lá. Que outra cor é essa, né? Peraí, agora vai. 5. Oficiais da carreira diplomática.
6. Oficiais das Forças Armadas. 7 e último, Ministro da Defesa. Repetindo. Presidente da República e vice, presidente da Câmara, do Senado, ministro do Supremo. Esses carinhas têm que ser nato, por quê? Porque é a linha de substituição do presidente. Oficial da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro da Defesa. Pronto. Esses são os cargos privativos de nato. Decorem isso e é importantíssimo esse ponto, tá? É isso aí, tô vendo no chat aqui. A Ana falou, você lê de um jeito na prova, interpreta de outro e não tem resposta para nenhuma das duas. É isso aí. Por isso tem que estudar, né? Por isso tem que estudar e ficar firme aqui no estudo. Atenção total agora. Essa matéria é uma matéria que sempre cai. Cargo privativo de nato. Ó, vamos lá. Eu não vou ficar perguntando, que na sala eu gosto de perguntar, né? Vocês sabem. Aqui não dá, né? Tem um delay entre a minha aula e o chat. Mas, enfim, para vocês focarem aí. Ministro do STJ, não tem que ser nato. Ministro da Justiça, não tem que ser nato. Ministro da Saúde, não tem que ser nato. Da Economia, também não. O único ministro vinculado ao presidente Bolsonaro hoje que tem que ser nato é o da Defesa. No Judiciário, o único ministro de Tribunal Superior ou Supremo que tem que ser nato é do STF. Tá? TST, STJ, não precisa ser nato. Pode ser nato ou naturalizado. Beleza? Em quais hipóteses o voto é proibido? Em quais hipóteses? Eu queria falar com vocês antes, acho que deu um delay de tela aqui, mas eu não queria falar disso aqui não. Eu queria falar só uma coisinha, a última coisinha, que é o seguinte, ainda sobre nacionalidade. Quando que eu posso perder a condição de brasileiro nato? Perda da condição de nato. Isso é importante para a prova, tá? Vocês costumam errar esse ponto. Eu vou perder a condição de nato, ou eu posso perder a condição de nato? Posso perder a condição de nato quando eu adquiri voluntariamente outra nacionalidade. Repetindo, eu posso perder a condição de nato quando eu adquirir voluntariamente outra nacionalidade. Voluntariamente. Fui para outro país. Adquiri voluntariamente aquela condição de ser cidadão daquele país. Perdi a brasileira. Cometi um crime naquele país. Fugi para o Brasil. O Brasil extradita. Por quê? Porque no momento em que eu adquiri a outra, eu virei estrangeiro, eu perdi a brasileira. Então, eu posso ser extraditado. Vou colocar aqui para vocês, adquirir voluntariamente outra. Outra o quê? Nacionalidade. Beleza? Ok. Então, perda da condição de nato. Essa hipótese também se aplica para o naturalizado, tá? Mas eu queria focar mais no nato mesmo, porque vocês, por alguma razão, vocês acham que nato nunca perde. Tá errado isso. Nessa hipótese ele perde. Direitos políticos. Quando o voto é proibido, quais são as pessoas que não podem votar no Brasil, mesmo que queiram, são proibidas de votar? 1. Estrangeiros. Estrangeiro, mesmo que queira, não pode votar. Vamos focar um pouquinho em direitos políticos, porque esse ano é ano de eleição, então a chance existe da prova da OAB vir cobrando alguma coisa de direitos políticos. 2. Qual é o outro que não pode votar, ainda que queira? Conscritos. Conscritos. Quem são os conscritos? Conscritos são aquelas pessoas que estão exercendo, fazendo o serviço militar obrigatório. O milico, né? O recruta do exército, por exemplo.
esse cara é proibido de votar. Ainda que ele queira. Ainda que ele fale, nossa, mas eu queria tanto votar. Não pode. Você é proibido. Estrangeiro e conscrito. Eles são chamados de inalistáveis, tá? Proibidos ou inalistáveis, mesma coisa. Ok? Beleza. Reeleição. É possível se reeleger no Brasil? É possível as pessoas que adquirem mandato eletivo virem a se reeleger no Brasil? Vamos lá. Reeleição, eu vou colocar duas hipóteses aqui, ó. Opa. Reeleição. 1. Para o legislativo. Para o legislativo. Como que acontece a reeleição para o legislativo? O Frota, o Tiririca, se quiser voltar e se reelegendo, podem se reeleger quantas vezes quiserem? Sim, a reeleição é livre. Por quantas vezes conseguirem? Indeterminada. Tá? Podem se reeleger quantas vezes quiserem. Agora, existe um outro grupo que não é livre. Vamos lá. 2. Executivo. Executivo. Chefe do Poder Executivo. Estou falando agora de presidente, governador e prefeito. Estou falando agora de presidente, governador e prefeito. Podem se reeleger? Resposta: podem, uma vez de forma sucessiva. Então, executivo, somente por uma vez, de forma sucessiva, sucessivamente. Então, Bolsonaro pode se reeleger? Pode, agora pode, vai. E se for eleito, pode ocupar o mandato de novo de presidente, mais 4 anos? Pode, mas é só mais essa vez. Depois tem que ficar um tempo fora, né? Depois tem que ficar um tempo fora. Então, repetindo. Legislativo. Frota e companhia, que a Ana lembra bem aí no chat. Frota e companhia. Podem se reeleger? Podem. Quantas vezes? Quantas quiserem. Agora, e se for o Dória, Bolsonaro ou o Dário, aqui em Campinas como prefeito? Eles só podem se reeleger para o mesmo cargo por uma vez, de forma sucessiva, na sequencinha. Depois tem que ficar um tempo no gancho. Aí pode voltar de novo e se reeleger de novo, né? Mas é assim, no Brasil, só se permite a reeleição para chefe do executivo por um período sucessivo ou subsequente. Beleza? Inelegibilidade reflexa. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Isso aqui é o seguinte. Vamos aprender esse negócio aqui. 1. Chefes do executivo. Ela se aplica para eles. Chefes do executivo. De quem que eu estou falando, então? Eu estou falando aqui de Bolsonaro, de Dória, de Dário Saad. Esses caras aí. Ia falar para vocês aí, um abraço pro pessoal do Rio Grande do Sul que está assistindo a aula, né? Que pessoal é esse? Não tem. Mas como o YouTube é livre, quem sabe um dia esse pessoal também assiste, né? Um abraço pro pessoal de Minas Gerais. É só Campinas que está assistindo. Mas enfim, tá bom, né? Quem sabe um dia a repercussão vai ser nacional. Inelegibilidade reflexa. Chefe do executivo. Chefe do executivo é presidente, governador e prefeito. O que acontece com eles? Eles têm um território. Então, o chefe do executivo estadual, aqui em São Paulo, o Dória, o território dele é o estado de São Paulo. O chefe do executivo municipal é o município que você mora. O chefe do executivo nacional, é o presidente, é o território nacional. Esse é o espaço deles. No espaço deles, então eu vou colocar aqui, ó. No espaço deles, os parentes não podem entrar. O que significa isso? Os parentes, cônjuge, companheiro também, parentes até segundo grau, não estão proibidos de se eleger
no espaço deles, do chefe do executivo. No espaço. Que espaço é esse? Goiás também. Isso. Goiás também. Um abraço pro pessoal de Goiás. Goiás, Mato Grosso, todo o Brasil. Todo o Brasil em peso. Um abraço, Brasil em peso. Parentes até segundo grau estão proibidos de se eleger no espaço do chefe do executivo. Então, governador do estado Alfa, é assim que a prova da OAB traz. Governador do estado Alfa, governador do estado Beta. O governador do estado, ele tem parentes. Enquanto ele for governador, os parentes dele, esposa, filhos, até segundo grau, não podem se eleger nesse território dele. Não podem ser, por exemplo, prefeito de algum município do estado, vereador de algum município daquele estado, deputado estadual por aquele estado, até mesmo deputado federal ou senador por aquele estado. Não pode. Enquanto o parente estiver na chefia do executivo, os outros estão proibidos de se candidatar. Ok? Isso se chama inelegibilidade reflexa. O nome disso é inelegibilidade reflexa, que está no materialzinho de vocês aí. Pergunta, tem exceção para a prova? É uma boa exceção para a prova. Tem exceção. Qual é? Então vamos lá. Exceção. Vocês lembram, os que fizeram a aula, lembram disso. Exceção. Qual é a exceção? Se o parente disputa a reeleição. Se o parente disputar a reeleição, nesse caso, não se aplica a proibição dele se candidatar. Então, a esposa do governador, antes dele ser governador, já foi eleita prefeita do município X. O governador, 2 anos depois, é eleito governador do estado em que o município se encontra. Na sequência, enquanto ele ainda é governador, o mandato dela termina. E ela tem a oportunidade de se reeleger. Ela pode? Pode. Mesmo tendo o marido como governador daquele estado? Sim, porque ela já tinha entrado antes. Essa é a única exceção ao princípio da inelegibilidade reflexa. Certo? Isso mesmo, Ana. Sempre cai essa matéria em prova. Ok, galera, vamos seguir. Federação, organização federativa. Estamos no ritmo bom, hein? Estamos com 1 hora praticamente de revisão. Estamos no ritmo bom com federação já. Vamos lá. Até aqui espero que esteja tudo bem. Espero que estejam acompanhando e relembrando da matéria. Porque a ideia disso aqui não é fazer você aprender, né? É uma revisão rápida, para na hora da prova a memória voltar, né? Volta rápido. Então, organização federativa. Quais são os entes federados? Quais são os entes federados que a gente tem no Brasil? Vamos lá. Os entes federados são... Vamos à previsão deles. 1. União. Estados. Distrito Federal e municípios. União, estados, Distrito Federal e municípios. Só esses? Só esses. Ah, mas eu ouvi falar que existe uma coisinha chamada território federal. Não, não é ente federal. Não é ente federal. Território federal tem natureza de autarquia territorial da União. Autarquia. Como se fosse uma administração indireta. Direito administrativo aí. 2. O que os entes são? Os entes são soberanos ou eles são autônomos? Soberanos ou autônomos? Os entes são autônomos. Repetindo, os entes são autônomos. Vou colocar outra cor aqui para você não errar esse negócio em prova. Autonomia. A soberania é só em relação à república. A república é soberana. Os entes, os participantes, são autônomos. Tá? Lembrando que
Uma observação só final aqui para a gente pular de slide. 3. O Distrito Federal, ele tem natureza mista, ele tem natureza cumulativa, ele tem natureza híbrida. O que significa essa natureza mista do Distrito Federal? O Distrito Federal é um misto entre Estado e município. Então, por exemplo, só para vocês relembrarem o que a gente fala em aula sempre. Se o Distrito Federal tem o Joãozinho morando lá, o Joãozinho paga IPVA para o próprio Distrito Federal, com natureza estadual. O Joãozinho paga IPTU para o próprio Distrito Federal, com natureza municipal. O Distrito Federal acumula competências estaduais e municipais. Por isso que eu escrevi aí para vocês, mista ou híbrida, tá? Bora para cima, Moisés. Vamos embora. Repartição de competências. Esse é o ponto central da organização federativa para a prova de primeira fase. Não estou falando em geral, no direito constitucional. Para a AGV, primeira fase, esse é o ponto mais importante. Vamos lá. O que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui de importante? A gente tem o seguinte. Repartição de competências. Vamos ver se eu consigo fazer uma reta aqui. Aí. De um lado, a gente tem a chamada competência privativa. Competência privativa da União. Privativa da União. Do outro lado, a gente tem a chamada competência concorrente. A competência concorrente é da União, dos estados e do Distrito Federal. Vejam que o município não está aqui na competência concorrente, tá? Só para relembrar vocês, a competência privativa da União são temas em que só a União pode fazer leis. Leis. O que a gente está conversando agora são as chamadas competências, repartição de competências legislativas para fazer leis. Legislativas. Privativa e concorrente. Por exemplo, vou colocar aqui. Legislar sobre direito no trabalho. É privativo da União. Direito civil, direito penal, direito processual, tudo privativo da União. 2. Trânsito e transporte. Legislar sobre trânsito, privativo da União. 3. Direito marítimo. Normas gerais de licitação, desapropriação, crimes de responsabilidade, que na verdade você vai associar com a ideia de crime, não é crime na prática, mas você vai associar para esse efeito que matéria penal é só privativa da União, a ideia de crime de responsabilidade, que é o impeachment, também privativo da União. Então, algumas matérias são privativas da União. Só a União pode fazer lei. Essa lei tem que sair do Congresso Nacional. Outras matérias são concorrentes. São concorrentes, então elas podem sair de outros locais. Elas podem sair, por exemplo, do Estado, elas podem sair do Distrito Federal e também da União. Então, por exemplo, temos aqui a competência direito tributário, que cai para vocês na primeira fase, direito tributário. 2. O que eu gosto bastante aqui, deixa eu pegar uma corzinha melhor. 2. Saúde. Normas sobre saúde são da competência concorrente. A questão da Covid, que ainda estamos enfrentando, é um tema afeto à competência concorrente. É um tema importante, inclusive, que pode ser cobrado na prova novamente. 3. Meio ambiente, educação. Temas que o legislador verificou um interesse mais do que federal, que supera o federal e jogou para a competência concorrente. Meio ambiente, então, educação. E aí vai. São várias as competências, né? A competência privativa no artigo 22, a competência concorrente no artigo 24, que nas aulas eu recomendo para vocês a leitura, né?
Se der tempo ainda de ler, continuo recomendando, obviamente, porque esse é um ponto que cai bastante. Eu quero focar com vocês agora na seguinte pergunta, que pode vir na primeira fase, é uma questão difícil. É possível delegar competência privativa? Primeiro, a competência privativa é de quem? Da União. É possível a União delegar a competência privativa dela? É possível a União falar, Estado de São Paulo, faz a sua CLT aí, se vira. Estado de São Paulo, faz seu Código Penal, se vira. Não, tudo não, tudo não. Mas alguma coisa é possível delegar? Sim. Vamos a ela e foco para a prova, hein? Esse ponto, bastante cuidado. Vamos lá. Então, vou dar minha canetinha aqui. 1. É possível delegar a competência privativa? Sim. Como que faz isso? A União delega. Por que a União delega? Porque a competência é dela. Lógico, a competência é dela, ela delega. 3. Por lei complementar. Por lei complementar. A prova vai colocar assim para você. A União, por lei ordinária, delegou tal item da competência privativa. Você foi consultado para saber acerca da lei estadual que legislou em delegação da competência da União. Resposta. A lei é inconstitucional porque a delegação tem que vir por lei complementar e nunca por lei ordinária. Cuidado com isso, hein? 4. Para fechar. A União só pode delegar temas específicos, questões específicas. Temas específicos. A União não pode delegar a competência inteira. Ela tem que delegar um pedacinho. O que a gente já tem na prática para vocês enxergarem, que eu costumo falar nas aulas também. A matéria de piso salarial. Piso salarial é um tema de salário que está ligado diretamente ao direito do trabalho. Direito do trabalho é competência privativa da União. Entretanto, a União delegou aos estados fazerem a lei sobre pisos. E eles fazem. É uma questão específica, um tema específico da competência privativa que foi delegado por lei complementar federal. Tá? Bastante atenção para isso. Então, eu vou frisar aqui para vocês alguns pontos que seria bom vocês guardar. A União delega, a lei tem que ser complementar e os temas têm que ser específicos. Beleza? Ok. Intervenção. Como se dá a intervenção, a estrutura da intervenção no Brasil? Então, vamos supor que o Estado de São Paulo fala, eu estou muito desenvolvido perto do resto do país, eu quero sair, eu quero virar um país próprio. Não dá. Não se admite no Brasil o chamado direito de secessão. Não se admite no Brasil o chamado direito de secessão. Não pode ficar saindo do país, criando país próprio, enquanto estivermos na nossa Constituição. Mas, então, esse Estado aí, rebelde, que quer sair do país, ou, eventualmente, se o país está sofrendo uma agressão estrangeira, a União pode intervir no Estado por questões estratégicas, né? Por questões estratégicas, é possível. Então, a intervenção, se ela acontecer, como que ela acontece? De onde para onde? Vamos lá. A intervenção acontece assim. Vou fazer para vocês aqui, com diversas cores, para vocês enxergarem tudo direitinho. Então, olha só. A União, essa é a lógica, tá? A União intervém nos estados e os estados intervêm nos municípios. É assim que funciona. A intervenção da União nos estados é chamada de intervenção federal. A intervenção dos estados nos municípios é chamada de intervenção estadual. A União também intervém, ou pode intervir, só um minuto que eu vou apagar aqui. A União também intervém, ou pode intervir,
fazer a cor certa. No Distrito Federal. Então, a União também intervém ou pode intervir no Distrito Federal. Ela também se chama intervenção federal. A intervenção federal, então, acontece nos estados ou no Distrito Federal. Por que o Distrito Federal está vazio embaixo? Porque o Distrito Federal não intervém em ninguém. O Distrito Federal não intervém em ninguém. Por quê? Um detalhe importante aqui. O Distrito Federal não tem municípios. Só por isso. O Distrito Federal não tem municípios. Guardem isso. Distrito Federal não tem município. Por isso que o Distrito Federal não intervém em ninguém. Não existe intervenção distrital. A intervenção estadual do Estado no município. A intervenção federal é da União, nos estados ou no DF. Ok? Beleza. Poder Executivo. O Poder Executivo é substituído por quem? Quem substitui o Presidente da República? Quem tem o condão de substituir o Presidente da República na ordem? Na ordem. Existe, portanto, uma ordem. Quem substitui o Presidente na ordem? 1. Quem substitui o Presidente da República? O Vice-Presidente. E se o vice não puder? 2. Nessa ordem, o presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara também não pode. Na ordem, quem vem? 3. Presidente do Senado. Presidente do Senado Federal. O presidente do Senado também não pode. Então, que zica. O vice-presidente não pode, o presidente da Câmara dos Deputados não pode, nesse momento, né? Quem vai entrar? O presidente do Senado. Do Senado. Presta atenção que o Supremo já julgou, faz um tempo, mas já julgou, que se aquela pessoa, na ordem de substituição, responde a um processo, ela não pode assumir temporariamente o mandato de presidente. Então, se, por exemplo, ele fala para você que o presidente está hospitalizado, o vice está viajando, o presidente da Câmara está sofrendo um processo criminal, ele não pode assumir. Quem vai entrar? O presidente do Senado. Tá? É assim que funciona. 4 e última. Presidente do STF. Então, repetindo, qual é a linha de substituição do presidente da República? Repetindo, qual é a linha de substituição do presidente da República? Nessa ordem, 1, vice-presidente da República. 2, presidente da Câmara. 3, presidente do Senado. 4, presidente do STF, Supremo Tribunal Federal. Fechou? Guardem isso que também é importante, tá? Por isso que essas pessoas têm que ser nato. Eles têm que ser brasileiro nato porque eles vão assumir ou podem assumir a condição de presidente da República. Essa é a lógica. Esse é o sistema fechado. Quem sucede o presidente da República? Quem sucede o presidente da República? Vocês devem estar pensando, é a mesma coisa. Não. Não, pior que não. Quem sucede o presidente da República? Eu vou colocar bem grande aqui, pessoal. Quem fez aula comigo sabe, né? Eu já cansei de bater nessa tecla, mas quem não fez talvez esteja em dúvida. Quem sucede o presidente? Resposta: o vice-presidente da República. Mas, professor, cadê o presidente da Câmara? Cadê o presidente do Senado? Eles não entram aqui. Eles não sucedem o presidente nunca. Quem sucede o presidente é o vice, ponto final.
Repetindo, hein? Porque às vezes a ficha não caiu ainda para você. Repetindo, quem sucede o presidente da República é sempre o vice. Quem substitui o presidente? Aí tem a linha que a gente acabou de ver. Quem substitui. Mas quem sucede? Quem sucede é sempre o vice. Presidente morreu. Presidente perdeu o cargo. Quem entra? O vice. Até quanto tempo? Até o final do mandato do presidente. Agora, e se o presidente da República e também o vice não puderem mais exercer o cargo de forma definitiva? Ou porque um morreu e o outro perdeu o cargo por impeachment, ou porque os dois morreram, ou porque os dois sofreram impeachment, não sei o motivo. A questão é que os dois perderam o cargo. O que acontece aqui? Entramos na chamada dupla vacância. Vou repetir. Entramos na chamada dupla vacância. Qual é a consequência jurídica da dupla vacância? Vamos lá. Dupla vacância. Decorem isso, hein? Mais um ponto importantíssimo para vocês decorarem. Eu vou ter que verificar se o presidente e o vice perderam o cargo nos 2 primeiros anos do mandato ou nos 2 últimos anos do mandato. Então, 2 primeiros. O mandato tem 4 anos, né? 2 primeiros ou 2 últimos. 2 primeiros anos ou 2 últimos anos. Se isso acontecer nos 2 primeiros anos, repetindo, se presidente e vice não puderem mais assumir o cargo de forma definitiva nos 2 primeiros anos de mandato, o que acontece com o país? O que acontece com o país? Novas eleições diretas. Em que prazo? 90 dias. E se isso acontecer hoje? Vamos supor que hoje o Bolsonaro e o Mourão estão viajando e o avião vem a cair e eles vêm a morrer. Hoje. Falta mais de 2 anos para terminar o mandato ou menos de 2 anos? Menos de 2. Estamos nos 2 últimos anos, ok? Nesse lado da lousa, no lado direito. O que vai acontecer com o país? Eleições indiretas. Quem vai escolher o novo presidente e o novo vice? Congresso Nacional. Congresso. Cuidado com essa pegadinha. É o Congresso que escolhe. É o Congresso e não o povo. No prazo de 30 dias. Tem menos prazo porque tem menos pessoa para votar do que o povo todo, né? Foco nesse slide. Agora liga aquela música de novo, né? Chama na pose, sei lá assim. Chama no zoom, dá um close, né? Dá um close aí nessa tela, que essa tela é super importante. Um abraço agora aos alunos que estão assistindo a aula do Japão. Ninguém, né? Ninguém que está assistindo a aula do Japão vai fazer prova da OAB. Aí certeza que não. Mas vamos lá. Continuando. Tem que ter uma diversão, porque eu fico meio sozinho aqui, né? Então eu tenho que me divertir comigo e um pouquinho no chat aí com vocês. Crime comum e imunidade do presidente. O presidente é imune a alguma coisa ou não? O presidente hoje brigou com a sua esposa e acabou espancando a esposa nesse almoço de sábado, dia 12 de fevereiro. O presidente responde por isso? Eles estavam assistindo Big Brother, discutiram porque o presidente acha que o cara da casa de vidro vai ganhar, acho que chama Gustavo, e a esposa dele acha que quem vai ganhar é outro participante. Eles brigaram por esse motivo e o Bolsonaro, o presidente, acabou espancando a esposa. Supostamente, óbvio. O presidente pode se responder por esse ato? O presidente da República pode responder por ter agredido a esposa? Durante o mandato, não. Durante o mandato, não. Só depois de terminar o mandato. Durante o mandato, o presidente não responde por crimes estranhos à função presidencial. Vou repetir.
durante o mandato, o presidente não responde por crimes estranhos à função presidencial. Então, presidente bateu em alguém, presidente atropelou alguém, presidente matou alguém, homicídio, não responde. Só responde depois de terminar o mandato. Então, essa é uma grande imunidade. Essa é uma grande imunidade. Vou escrever para vocês aqui que essa vocês têm que guardar. Não tem só essa imunidade, mas essa é a mais importante. Então, o presidente não responde é ótimo para ele, né? Durante o mandato, o presidente não responde durante o mandato por crimes... Obrigado, Alexandre. Tamo junto. O presidente não responde durante o mandato por crimes estranhos à função presidencial. A função presidencial. Então, o presidente da República não responde por crimes que não tenham a ver com a função presidencial. Ele responde por um grupo muito pequeno de crimes. Basicamente, aqueles crimes que tenham a ver com a administração pública. Que vocês aprendem lá em direito penal, os crimes contra a administração pública. Esses crimes ele responde, que tem a ver com a função. Mas fora isso, o presidente não responde, quase não responde. Só depois de terminar o mandato. Tá? Depois conversamos sobre Big Brother, né? É um assunto que leva a tarde toda. Dá para fazer bastante revisão aqui no Big Brother também. Mas, vamos lá. O presidente, então, não responde durante o mandato por atos estranhos à função. Só vai responder depois de terminar o mandato. Mas vocês sabem como é Brasil, né? Depois de terminar o mandato, a coisa fica mais suave, mais tranquila. Essa é a chamada imunidade do presidente da República. É a imunidade mais importante dele. Tá? Como se dá o processamento do presidente da República no Brasil? Onde o presidente é processado, quando ele responde? Porque a gente acabou de ver que o presidente quase não responde. Ele só vai responder depois de terminar o mandato. Mas por alguns crimes que têm a ver com a função, ele responde já. Responde agora. Onde ele responde? Vamos lá, vou fazer um esquema para vocês aqui. Espero que dê para entender bem aqui. Ó, Câmara dos Deputados sempre vai autorizar o processo contra o presidente. Qual o quórum? Já caiu na prova isso. 2/3. Câmara dos Deputados sempre vai autorizar o processo contra o presidente. Qual é o quórum? 2/3. Então, a Câmara autoriza. Aí, vai acontecer o que com o presidente? A autorização. Vamos lá. Aí, o presidente pode responder em 2 cenários, em 2 ambientes. Quais são eles? Vou mudar a cor aqui, vocês vão saber por quê. O presidente pode responder tanto no azul, que é o Senado, aqui em cima, ou no Supremo, ou no Senado, ou no STF. Quando que ele responde em um, quando que ele responde no outro? Bom, no Senado é o impeachment. No Senado é o impeachment. No STF é o crime que tem a ver com a função. É o crime que tem nexo com a função. Porque aquele que não tem nexo, ele não responde, só responde depois. Então, o presidente praticou ou recebeu propina. É um crime que tem a ver com a função. Responde onde? É um crime do Código Penal, responde no Supremo. O presidente não está cumprindo a lei orçamentária. Previsão artigo 85 da Constituição. É um crime político, impeachment. Impeachment, ele responde no Senado. Dilma e Collor foram condenados no Senado, e não no Supremo. Dilma e Collor foram condenados no impeachment, Senado. Quem processa o impeachment é o Senado. Quem processa o crime comum que tem a ver com a função é o Supremo. Tá? Cuidado com isso.
Obrigado, Gabriela. Tamo junto. É isso aí. Continuando. Então, fechou aqui, hein? Guardem bem esse ponto que é super importante. Câmara dos Deputados, Senado Federal e Supremo. Então, a Câmara autoriza, o Senado julga. A Câmara autoriza, o Supremo julga. Ponto. Legislativo. Em homenagem à Ana, vamos falar um pouquinho do Frota. Legislativo, imunidade material. Os parlamentares, deputados e senadores respondem por suas opiniões, palavras e votos? Não. E por outros crimes? Sim. Então é diferente do presidente? Claro que sim. O presidente não responde por nada durante o mandato que não tem a ver com a função presidencial. Os deputados e senadores só não respondem e nunca mais vão responder por crimes de palavra, opiniões, palavras e votos. Então, vamos lá. Parlamentares agora. Estamos falando agora dos deputados e senadores. Vamos lá. Então, o nosso foco agora são os deputados e senadores. Os deputados e senadores são imunes em relação ao quê? Os deputados e senadores são imunes em relação ao quê? Eles têm a imunidade material ou criminal. Eles têm imunidade em relação às suas opiniões, palavras e votos. Opiniões, palavras e votos. Os parlamentares, Frota e companhia, podem se ofender lá dentro? Podem. Podem se ofender lá dentro. Podem sim. E aí, como é que faz? Os parlamentares, eles se ofendem bastante. E não respondem. Então, vamos lá. 2 pontos aqui para vocês lembrarem. Deixa eu colocar 2 quadrados aqui dentro. Primeiro, dentro da casa, eles podem falar o que eles quiserem. A imunidade é plena e imune. Dentro da casa parlamentar, não é a casa dele, né? Não é isso que eu estou falando. Dentro da casa parlamentar, se for deputado, a Câmara dos Deputados, se for senador, o Senado, dentro da casa, eles são imunes. Fora da casa. O parlamentar foi no Domingão do Faustão, lá na Band, agora na Band. E o Faustão perguntou alguma coisa ligada a um projeto de lei que ele apresentou. Ele acabou ofendendo os colegas da casa, que não estavam lá, mas ele ofendeu. No programa do Faustão, está imune? Está imune. Mas no meio da conversa, ele acabou ofendendo outras pessoas que não tinham a ver com o projeto. Ele aproveitou o ensejo e já falou mal de outras pessoas que não tinham nada a ver com a questão. Esse falar mal de outras pessoas que não tinham a ver com a questão, aí ele responde. Então, cuidado. Dentro da casa, tudo que ele falar está imune. Fora da casa, tem que ter nexo com a função parlamentar. Fora da casa, então, vou escrever para vocês aqui. Fora da casa, tem que ter nexo para estar imune. Esse é o slide que eu queria que vocês guardassem. Sobre imunidade parlamentar, a imunidade material dos deputados e senadores em relação às opiniões, palavras e votos. Ok? Beleza? Espero que sim. Queria fazer com vocês aqui uma tabelinha dos quórums. Tabelinha dos quórums. Eu tenho feito isso nas aulas e tenho ajudado bastante os alunos. Então vamos tentar fazer isso aqui. É o seguinte. Ó, ficou reto, hein? No psicotécnico eu estou aprovado. Vamos lá. Ó, uma tabelinha rápida de quórums, hein? Quórums. Lei ordinária, lei complementar, medida provisória, emenda constitucional. Pronto.
Você vai fazer um print nessa tela, focar, né? Foca no zoom e dá um close. Foca nisso, faz um print, depois que ela estiver pronta, antes da prova, dá uma olhada. Né? É a tabelinha de quórum. Vocês têm bastante dificuldade. Isso por conta do tempo que a gente dá aula, a gente vai vendo que vocês têm dificuldade em alguns pontos. Então, esse é um ponto que vocês têm bastante dificuldade. Então, a tabelinha sintetiza tudo isso. Todas as dificuldades estão juntas aqui. Você consegue visualizar todas ao mesmo tempo. Isso é um inferno na Terra, né? Você consegue ver todas as dificuldades juntas. Então, uma tabelinha de quórum. Quórum da lei ordinária. Como que uma lei ordinária é aprovada? Ela é ordinária, não é? Ordinária é o mais simples possível. É a lei Anitta, né? Da vida. Não sei se eu posso falar Anitta em público aqui no YouTube, mas enfim, depois eu edito. Lei ordinária. Maioria simples. Maioria simples. O que significa maioria simples? Maioria dos presentes. Maioria simples é maioria dos presentes. Ok. Lei complementar. O que é lei complementar? Lei complementar, o quórum dela, vou mudar a cor aqui para vocês ficarem bem atentos. A lei complementar, o quórum dela é maioria absoluta. Maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? É a maioria dos membros da casa. Como assim? Se eu tenho 100 pessoas na casa, são membros. A maioria dos membros é 51. Se eu tenho 40 presentes hoje, a maioria dos presentes é 21. São coisas diferentes. A maioria dos presentes é a maioria simples. A maioria absoluta é a maioria dos membros. Na aula a gente cansa de falar disso, mas enfim. Medida provisória. O presidente da República edita a medida provisória. Ela tem força do quê? De lei ordinária ou de lei complementar? De lei ordinária. Se ela tem força de lei ordinária, para a medida provisória, que é provisória, se transformar em lei ordinária, porque o futuro dela, o sonho dela é ser ordinária. O sonho da MP é ser ordinária. Para a medida provisória se transformar em lei ordinária, o que precisa? Aprovação no Congresso Nacional. Qual é o quórum? Maioria simples. Por quê? Porque ela vai ser uma lei ordinária. Só por isso. Então, vamos lá. Medida provisória. Maioria simples. Aprovação no Congresso, maioria simples. Maioria dos presentes. E a mais importante de todas, a mais legal de todas, emenda constitucional. Qual é o quórum da emenda constitucional? O quórum da emenda constitucional não é nem maioria absoluta, nem maioria simples. É 3/5. É o mesmo quórum que a gente viu dos tratados no começo da aula. Tratado Internacional de Direitos Humanos, com força de emenda. 3/5 mais 2 turnos. Três quintos mais 2 turnos. Esse é o quórum da aprovação da emenda constitucional. Pronto. A gente tem aí, então, a lei ordinária, a lei complementar, a medida provisória e a emenda constitucional. Beleza para todos? Essa dica eu vou pegar vocês, hein? Essa dica eu vou pegar vocês. Temos com 94 minutos de aula de constitucional. 1h34. Temos aí mais uns 15 minutinhos, com certeza. Depois a gente entra administrativo, né? Vamos lá. Sanção e veto. Aonde na sanção e veto eu falo sim, e aonde sanção e veto eu falo não. Aonde eu falo sim e onde eu falo não. Onde tem sanção e veto e onde não tem sanção e veto da tabela anterior que a gente acabou de ver. Sanção e veto. Tem nas leis ordinárias,
e nas leis complementares. Onde não tem sanção e veto, nas emendas constitucionais e nas medidas provisórias aprovadas sem alteração. Muito cuidado com isso, porque aqui você tem dúvida. Onde não existe sanção e veto, nas emendas e nas medidas provisórias. Mas, professor, não existe. Não passa. A emenda constitucional é aprovada pelo Congresso e ponto final. Ela é promulgada depois. Não passa por sanção do presidente. Ok? Bom, lembrando só, naquela hipótese que passa, a sanção, ela pode ser expressa. Isso já caiu em primeira fase. Dentro do prazo de 15 dias úteis, o presidente concorda com o projeto. Ou ela pode também ser tácita. A sanção tácita é a sanção pelo silêncio. Passou o prazo de 15 dias úteis e o presidente da República não se manifestou se concordava ou não. Presume-se que ele concordou, quem cala consente. É a chamada sanção tácita. Cuidado com isso. Tá? Como a emenda e a medida provisória não tem sanção e veto, não falamos disso aqui. Ok? Sanção dentro do prazo de 15 dias úteis, expressa. Sanção após passar o prazo de 15 dias úteis sem manifestação, tácita. Beleza, pessoal? Fechou. Próximo tema e nosso último tema da revisão de constitucional. A gente vai bater aí próximo de 2 horas de revisão de constitucional. Controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Quem faz controle difuso? Vamos lá. O que é isso, né? Sai uma lei e obriga as pessoas a se vacinarem sob pena de morte. É o exemplo que eu tenho dado nas aulas aí de vocês nesse curso. Sai uma lei obrigando a todo brasileiro a se vacinar sob pena de ser fuzilado. Pelotão de fuzilamento vai colocar eles em fila e matar todo mundo que não foi vacinado. Todo mundo que não foi vacinado vai morrer. Aí, você é antivacina. E assim, tudo bem, é seu direito. Você é antivacina, você não quer tomar vacina. E também não quer morrer, obviamente. Você pode entrar com uma ação, por exemplo, um mandado de segurança. Acabamos de ver os remédios. Não é habeas corpus, não é habeas data, é a saúde, é mandado de segurança. Eu não preciso ficar provando que eu tenho saúde, que eu tenho direito à saúde. Tenho direito à vida. Então, mandado de segurança. Mandado de segurança para o juiz X, que vai julgar o meu mandado de segurança. Eu vou falar, juiz, não quero morrer. A lei que prevê a obrigatoriedade de vacinação é inconstitucional. O juiz fala, realmente, a lei é inconstitucional, concedo a segurança, não mate o César, porque ele não quer se vacinar. Beleza. Valeu para mim. O juiz, para falar, para não me matar, porque a lei é inconstitucional, o juiz teve que passar pelo controle. Esse controle que o juiz fez é chamado de controle difuso. O difuso é o mais simples, é o mais fácil. Então vamos lá, vamos fazer o checklist aqui. Controle difuso. Qual juiz faz? Qualquer juiz ou tribunal do Poder Judiciário. Qualquer. O juiz de Campinas faz? O juiz de Minas Gerais faz? O juiz de Goiás faz? Todos os juízes fazem. Tribunais também? TJ Goiás, TJ São Paulo? Sim. STJ e até o STF faz controle difuso. Quando a questão chega lá por recurso extraordinário, óbvio. Quem pode provocar o controle difuso? Qualquer pessoa. Eu, você, qualquer um que não queira se vacinar e não queira morrer, pode provocar o controle difuso. Em que tipo de ação o controle difuso pode ser provocado? Qualquer ação. O exemplo que eu dei foi um mandado de segurança. Não tem um nome específico a ação para fazer isso. Qualquer ação em que eu estou pedindo alguma coisa, para passar para chegar nesse pedido, o juiz tem que transitar pelo controle. Simples assim. Muitas vezes, a parte que pede
nem sabe que está provocando controle difuso. Porque o que ela quer, por exemplo, no meu exemplo aqui, o que ela quer é não morrer. Estou pouco ligando se estou fazendo controle difuso ou não. Não estou nem aí. O que eu quero é não morrer e não me vacinar. Pronto. Para fazer isso, tem que fazer controle difuso. Quais são os efeitos do controle difuso? Quando eu peço para o juiz, me deixe ficar sem vacinar e também não me mate por isso. Quando eu peço, o juiz fala, ok, pode ficar sem vacinar e não vai morrer, vale para mim. Se, por exemplo, a Bruna, que é o Reinaldo, a Bruna, querem entrar com a ação deles, vai valer para eles. A minha ação não vale para a Lúcia, para a Ana, para o Reinaldo, para a Bruna, não vale. Por quê? Porque no controle difuso, os efeitos são interpartes. Beleza? Ok. Agora, o controle mais importante para vocês na prova, o que mais cai questões, é o controle concentrado. O controle concentrado é o controle que se concentra. Óbvio, o nome dele é concentrado. Se concentra onde? Num único lugar. Num único lugar. Que lugar é esse? Que órgão é esse que faz controle concentrado? Vamos lá. O órgão específico que faz controle concentrado é o STF. Somente algumas pessoas podem provocar o controle concentrado. Vamos ver no próximo slide. São chamados legitimados específicos. E somente por algumas ações se pode provocar o controle concentrado. Vamos ver em outro slide isso também, mas já vou antecipar para vocês. Basicamente, a DI, ação direta de inconstitucionalidade. ADC, ação declaratória de constitucionalidade. E a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ações, somente por elas eu posso chegar no Supremo, somente algumas pessoas podem chegar no Supremo, e somente no Supremo. Vejam como são opostos o controle difuso e o concentrado. Difuso, qualquer pessoa, qualquer juiz, qualquer ação, e o efeito é para parte. Concentrado, um órgão só o Supremo. Somente algumas pessoas acessam o Supremo. E somente por alguns tipos de ações. E os efeitos são para todo mundo. Os efeitos aqui são erga omnes. Os efeitos, só para completar aqui, ó, os efeitos são erga omnes. O que significa erga omnes? Para todo mundo. Uma ação julgada de um jeito vale para o Brasil inteiro. É muito mais inteligente eu chegar até o Supremo e falar, Supremo, fala do Brasil que essa lei é inconstitucional e deixa o pessoal ficar sem vacinar e não morrer. Só fala isso. Tá ótimo. Se o Supremo falar isso, a lei X é inconstitucional porque prevê a pena de morte viola a Constituição, o Brasil inteiro está liberado, pode ficar sem vacinar e não vai morrer. Essa é a ideia. O controle concentrado afeta o todo. O controle difuso afeta a parte. Só aquela que entrou no processo. Ok. Então, próxima dica do controle. Quem pode entrar com controle concentrado lá no Supremo? Quais são as pessoas que podem acessar o Supremo? Vamos lá. Vou colocar para vocês aqui 3 bloquinhos. Que eu vou colocar assim, ó, para vocês decorarem, tá? 3 pessoas. 3 mesas. E 4. Eu coloco sempre 3, 3, 3 para vocês decorarem. Mas, na verdade, são 4 aqui, divididas em 3 bloquinhos. Entidades. Esses daqui eu vou colocar aqui, pessoal, são os únicos que podem entrar com ações do controle concentrado no Supremo. Únicos. Tem mais alguém, professor? Não. Se a prova colocar mais alguém, está errada a questão. Só esses. Quem são os que podem provocar o controle concentrado no Supremo? Vamos lá. Pessoas. Presidente da República, governador de Estado, Procurador-Geral da República.
Mesas. Mesa da Câmara dos Deputados. Mesa do Senado Federal. E mesa da Assembleia Legislativa dos Estados. Repetindo. Quais são as pessoas que podem entrar com ação direta no Supremo no controle concentrado? Presidente, governador, procurador-geral da República, chefe do Ministério Público. Quais são as mesas que podem acessar o Supremo no controle concentrado? Da Câmara, do Senado ou das Assembleias Legislativas. Quais são as entidades que podem acessar o Supremo? 1. Partido político, com representação no Congresso Nacional. 2. Conselho Federal da OAB. Foco nesse, hein? Conselho Federal da OAB. Foco nela. Por quê? Porque a prova da OAB tende a pedir alguma coisa ligada à OAB. O Conselho Seccional da OAB pode entrar no Supremo com controle concentrado? Não. Seccional não. Só o Conselho Federal. Tá? Da OAB. 3. Terceiro. Confederação Sindical. Confederação Sindical. 4º e último. Entidade de classe de âmbito nacional. Entidade de classe de âmbito nacional. Sindicato pode entrar no Supremo com controle concentrado? Não. Sindicato não. Confederação sindical, sim. Confederação, sim. Eu tenho que ficar virando aqui para não sair, ó. É que sai. Confederação, sim. Partido político que tem representação na Câmara de Vereadores, pode? Não. Na Câmara de Vereadores só não. Tem que ter pelo menos um deputado federal ou um senador. Entidade de classe regional, pode? Não. Tem que ser entidade nacional. Pronto. Esses são as pessoas, mesas e entidades que podem acessar o Supremo no controle concentrado. A prova da OAB vai falar assim para vocês, vamos ver se você se liga no que eu estou falando. O prefeito do município Alfa, considerando que a lei X municipal é inconstitucional, resolveu entrar com uma ação direta no Supremo para que o Supremo declarasse a inconstitucionalidade da lei. O prefeito pode fazer isso? Não. O prefeito não tem legitimidade. Não tem. Quem tem é o governador. O prefeito não pode. É com isso que eu estou atentando vocês, para vocês não caírem em pegadinha na prova. Somente esses são os legitimados para o controle concentrado. Tá? Para a gente fechar, mais 2 slides de constitucional e aí fechamos constitucional, revisão de constitucional. 108 minutos, que dá 1h40. Estou com dúvida aqui na conta. 108 minutos, quase 1h40, 1h38. Vamos lá. Não, 1h48. 1h48 já, quase 2 horas de revisão. Ações específicas do controle concentrado. Vamos lá. ADI, ADC, ADPF. ADI, ação direta de inconstitucionalidade. ADC, ação declaratória de constitucionalidade. ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vou repetir. ADI, ação direta de inconstitucionalidade. ADC, ação declaratória de constitucionalidade. ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Detalhes importantes aqui. ADI. ADI cabe em relação ao quê? Leis federais contra a Constituição Federal. Se tem uma lei federal que eu estou achando que viola a Constituição, e eu sou um desses legitimados aqui, eu posso entrar com ação no controle concentrado, uma ADI. Lei estadual que viola a Constituição Federal, também posso, através de uma ADI, provocar o Supremo para declarar inconstitucional uma lei estadual do Estado Alfa, por exemplo.
Detalhe importante. Lei municipal. Não cabe ADI. Não cabe ADI de lei municipal. Só de lei federal ou lei estadual. A ADC, ao contrário da ADI, na ADC eu peço para o Supremo declarar a lei constitucional. Repetindo, na ADC eu peço para o Supremo declarar a lei constitucional. E que lei é essa que vai ser constitucional? Vamos lá. É uma lei federal. Lei federal. E lei estadual? Lei estadual não cabe ADC. E lei municipal? Lei municipal não cabe ADC. Eu vou fazer um risco aqui, porque essas duas não cabem ADC. Só cabe ADC de leis federais. Cuidado com essas pegadinhas, tá? Ele vai falar assim, considere que foi aprovada a lei estadual do estado alfa, tratando de algum assunto que ele coloca na questão, e essa lei foi impugnada no Supremo por ADC. Qual vai ser o gabarito? Não pode. Uma vez que por ADC só se discute lei federal, nunca lei estadual. Não errem isso, hein? E a ADPF? A ADPF, vou ser bem sucinto aqui, a ADPF, ela tem uma natureza que a gente chama de natureza residual. Residual. O que significa natureza residual? Tudo que não couber nas outras, cabe nela. Basicamente, assim, num ponto de vista mais raso, o que a gente viu agora? Não cabe lei municipal em ADI, não cabe lei municipal em ADC, ok? Lei estadual já cabe em ADI. Então não é resíduo, não é o que sobrou. A única lei que sobrou por enquanto foi a lei municipal. Então, uma lei municipal, por exemplo, aprovada hoje, que contraria a Constituição Federal, eu posso impugnar essa lei municipal do município X lá no Supremo por algum tipo de ação? Sim. Qual é a ação? A ADPF. A ADPF, então, é residual e ela cabe em face das leis municipais. Leis municipais. Então, é possível o controle concentrado da lei municipal? Sim. Qual é esse controle? ADPF. ADPF. Ok, meus queridos? Último slide, última pergunta. As ações do controle, tanto a DI, ADC, ADPF, elas têm efeito erga omnes, elas têm efeito vinculante. Vinculante para quem? Vinculante para quem? Vamos lá. Essa ideia do efeito vinculante se aplica também na súmula vinculante, tá? Vinculante para quem? Quem o controle concentrado, quando o Supremo julgar, vincula? Vincula quem? O controle concentrado e a súmula vinculante vinculam quem? Vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário, vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário e toda a administração pública direta e indireta. Então, o juiz de Campinas fica vinculado a cumprir efeito vinculante no controle concentrado? O Supremo julgou inconstitucional em ADI uma lei X. O juiz de Campinas tem que manter dizendo que essa lei é inconstitucional? Sim, porque vincula o juiz de Campinas. O juiz de Goiás também? Também. O juiz do Rio de Janeiro também? Também. Vincula todo o Poder Judiciário. Mas vejam, o próprio Judiciário, o próprio Supremo, o Supremo pode mudar o julgamento e uma outra ADI, 5 anos depois, decidir de forma diferente? Pode. O Supremo pode cancelar uma súmula vinculante dele também? Pode. O efeito vinculante não se aplica ao próprio Supremo. Demais órgãos do Poder Judiciário. A quem o efeito vinculante não se aplica? Não vincula. Não vincula. Quem não vincula? O próprio Supremo.
Cuidado com isso. Ele vai falar assim para vocês. Considere que há 5 anos o Supremo em ADI entendeu que a lei X, federal X, era inconstitucional. Hoje, essa lei voltou à discussão. E o Supremo passa a entender que a lei é constitucional. Tudo bem? Tudo bem. Porque o Supremo não fica vinculado ao efeito vinculante dos seus julgamentos. Nem tampouco da súmula vinculante. Mas a questão mais legal é a seguinte. O Supremo julgou uma lei inconstitucional. O Supremo editou uma súmula vinculante, a mesma coisa. Elas têm efeito vinculante. O legislador, o poder legislativo, 2 anos depois, 1 ano depois, fez uma lei contrária àquele julgamento que o Supremo deu no controle concentrado, ou contrária ao conteúdo da súmula vinculante. Ué, mas o legislativo fazer uma lei contrária à súmula vinculante? Fazer uma lei contrária ao julgamento do controle concentrado? O Supremo pode fazer isso? Pode. Por exemplo, temos uma súmula vinculante hoje que diz que o advogado não precisa participar do processo disciplinar de servidor. O servidor público está sendo processado na repartição. Está sofrendo um processo lá. Se ele não quiser vir com o advogado, tudo bem, a súmula vinculante 5 garante isso. Vamos supor que amanhã o Supremo mude o entendimento dele. Tudo bem, o Supremo pode mudar. Mas vamos supor que amanhã o Supremo não mudou o entendimento, mas o Legislativo fez uma lei obrigando a participação do advogado. Vale essa lei. Por quê? Porque o Poder Legislativo não fica vinculado ao efeito vinculante nem da súmula vinculante, nem do julgamento do controle concentrado. Bastante atenção para esse último slide. A GV adora perguntar isso. Adora perguntar isso. Maiara, vamos lá. A pergunta é a seguinte. Quem o efeito vinculante da súmula vinculante ou do controle concentrado vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, vou grifar aqui, vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e toda a administração direta e indireta. Quem o efeito vinculante não vincula? Se não vincula, ele pode mudar. Isso significa não vincular. Quem não fica vinculado aos efeitos vinculantes? O STF e o Poder Legislativo. Portanto, quando o Supremo julgar uma ação do controle concentrado, julgou a lei, essa lei, por exemplo, da vacinação, ele fala, a lei da vacinação, que fala que a pena de morte não pode, eu não posso matar ninguém, isso é inconstitucional, o Supremo diz, a lei é inconstitucional, que fala que se eu não me vacinar eu vou morrer, a lei é inconstitucional. Vamos supor que amanhã o Legislativo faça uma lei e fale, vai ter que vacinar, senão vai morrer, vale a lei, eu vou ter que impugnar de novo essa lei. Por quê? Porque o Legislativo não fica preso aos efeitos vinculantes, nem da súmula vinculante, nem das ações do controle concentrado. Acho que entenderam, né? Esse era o nosso último tema de constitucional. 120 minutos, 2 horas cravadas de revisão de constitucional. Eu vou dar uma pausa na revisão para depois conseguir editar esse vídeo, né? E aí a gente vai começar a gravar de novo, daqui 5, 6 minutos, a revisão de administrativo. Então a gente faz um intervalo agora e vamos entrar na revisão de administrativo daqui 5 minutos, tá? 3h10 agora, 3h15 a gente volta com a revisão de administrativo. 2 horas de revisão de constitucional, gravadas agora. Estou parando de gravar, vou editar esse vídeo e a gente já começa em 5 minutos a revisão de administrativo. Até já, pessoal!